paz do Senhor Jesus Cristo, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, Fábio Barbosa do canal Sertão City. Se você puder, deixa seu like, compartilha, isso vai ajudar muita gente aqui no canal. Deus te abençoe a você e sua família poderosamente. Vamos lá, desta feita nós queremos aqui trazer uma curiosidade que muitos já sabem, mas eu quero falar aqui de uma maneira diferente, para não só mostrar a você que a Bíblia realmente não diz, mas que as pessoas às vezes deixam a sua mente vagueando diante das informações que de uma certa forma existe, e às vezes elas querem falar aquilo que realmente não está escrito na Bíblia, mas muitas das vezes é baseado em filmes, em séries, em pinturas. E aqui, quando a gente assiste alguma coisa, alguém falou na mente da gente, aquilo entra e a gente termina falando o que não está escrito na Bíblia. Às vezes você já leu, mas você, pelo fato de que aquilo foi construído na sua mente há muito tempo, você termina falando errado. Pois bem, eu não vou só trazer aqui se Paulo caiu do cavalo ou não. Eu vou trazer mais dois outros momentos em que são pintados pelos pintores da Idade Medieval e de igrejas tradicionais, que eles colocam uma pintura, Paulo caindo de um cavalo, cercado por soldados romanos, que não eram soldados romanos, eram soldados do Sinédrio. O momento em que Jesus Cristo, que José e Maria levam o menino Jesus para o Egito, a fuga do Egito, geralmente você vai ver uma imagem, como está aí, montada num animal. E o momento em que José e Maria chegam na estalagem, a Bíblia declara que ele foi colocado na manjedoura, mas a Bíblia também não declara que ele veio em cima de um animal, né? E as pinturas, como aí estão mostrando, mostram dessa maneira. E na mente da gente, quando a gente vai pregar, muitas vezes a gente fala dessa maneira. Então, eu vou aqui ler o texto, vou mostrar e vou falar um pouco da história. E aí vocês vão entender um pouco mais, ver que na Bíblia não está escrito. Quem falou, não falou uma heresia. Existia sim uma grande possibilidade de que aquilo acontecesse, porém a Bíblia não descreve. Vamos lá. Atos capítulo 9, versículo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 4, que diz assim: glória a Deus. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando Saulo ele pede cartas para fazer o trabalho dele junto à fé que ele exercia lá em Jerusalém, os sacerdotes, ele saiu de Jerusalém a Damasco. Isso daí era em média de 250 quilômetros. A Bíblia aqui não diz que ele estava num cavalo, mas era em média de 250 quilômetros se você andasse de forma retilínea. Mas nós sabemos que todo caminho existem dificuldades, existem muitas das vezes rios, lagos, montanhas, e que esse caminho ele tem que ser contornado. Mas se fizéssemos o caminho reto, seria em média de 250 km. Nós aqui pesquisamos, os soldados romanos, as legiões romanas, eles andavam em média de 40 a 50 km se estivessem indo para a guerra, e se eles estivessem carregados de 35 a 40. O maratonista anda bem muito mais. Nós sabemos que o povo, naquele momento, existia sim uma preparação para andar de pé, né? A Bíblia não declara que Paulo foi montado no animal. A Bíblia declara que ele caindo em terra. Mas para ele fazer esse percurso aqui, nessa andada da legião romana, de soldados romanos, ele iria fazer em média isso em 5 dias e meio, 6 dias, para que ele saísse de Damasco até Jerusalém. A não ser que ele fosse um maratonista, fosse na carreira, aí ele ia fazer isso aí em 1 dia e meio, né? Então, nesse primeiro ponto, nós já vemos que não aconteceu, não foi montado nenhum animal. Vamos aqui para o segundo ponto. Quando a Bíblia fala que fugiram para o Egito, foi ordenado pelo anjo que
José e Maria fossem para o Egito, que está lá em Mateus capítulo 2, versículo 13 a 23, Mateus 2, do 13 ao 23, a fuga para o Egito. Então, e tendo eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José ao sonho: levanta-te, logo toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito, demora lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar matar o menino. E levantando-se, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Aleluia. Então, aqui também não fala que José e Maria saíram num jumento, num cavalo, num dromedário, num camelo. Aqui não fala. Analisando também, dito que já falei para vocês, a andada da legião romana, para que soubesse qual é a marcha que era necessário, a necessidade do homem de se andar, principalmente com a mulher, com a criança, né? Se nós colocarmos a distância de onde José estava para o Egito, de Belém para Alexandria, que era uma cidade que era movimentada, daria entre uma média de 700 a 800 quilômetros, se fizer o percurso retilíneo. Se fizer o percurso com todos os contornos, com certeza daria muito mais. Então, a possibilidade na andada de uma marcha dos soldados romanos, isso aí é para fazer a média de 18 dias, né? Em média de 18 dias que seria feito isso a pé. Outra parte também da Bíblia que nós queremos ler aqui encontra-se em Lucas capítulo 2, versículos do 1 ao 7. Lucas 2, do 1 ao 7. E aconteceu naqueles dias que, saindo um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse, este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Subiu da Galiléia também José de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu, estando eles ali, se cumpriu os dias em que ela havia dado à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Mais uma vez eu falo, as pessoas pintam um quadro e colocam lá Maria e José chegando no animal, mas a Bíblia não declara que eles chegaram no animal. Isso existia possibilidade? Sim, nós iremos aqui que existe a possibilidade, porém a Bíblia não declara. A Bíblia não declara. Então, da Galiléia para Belém existia uma distância aproximadamente de 170 quilômetros, que essa distância teria que ser feita em média de 4 dias. Então existia uma dificuldade muito grande também para que uma mulher, já nos dias de ter sua criança, né, andasse esse percurso todo a pé. A Bíblia não declara que foi em nenhum animal. A Bíblia só declara que ela chegou, né? Então, nós temos essa imagem pré-estabelecida já na nossa mente. Outro momento que fala aqui sobre animais na Bíblia, principalmente sobre cavalos, quando Jesus Cristo, em Mateus 21, do 1 ao 3, Mateus, Evangelho de São Mateus, no capítulo 21, do 1 ao 3, e quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo: ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo encontreis um jumento preso, uma jumenta presa, e um jumentinho com ela, e desprendei-a e trazemos. Então, a Bíblia declara aqui que Jesus Cristo ordenou que ele fosse a uma aldeia. Esse animal não estava em Jerusalém, estava numa aldeia, com certeza, ali nas suas proximidades. E para nós falarmos aqui também sobre animais, outro momento em que a Bíblia fala que aconteceu, andar a cavalo, a Bíblia fala sobre andar a cavalo e fala menção de cavalos ou de jumentos, mas mais de cavalos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, Atos dos Apóstolos, capítulo 23, e no versículo 23, diz: e chamando 2 centuriões, lhe disse: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados, e 70 de cavalo, e 200 lanceiros, para irem até a Cesareia, e aparelhai cavalgaduras, para que, pondo nelas a Paulo, levem salvo ao governador Félix. Naquele momento em que Paulo estava ali sofrendo ameaça de morte,
a Bíblia fala que Paulo foi protegido por esses homens a cavalo, mas não diz que ele andou a cavalo. Isso é um dos momentos no Novo Testamento em que é falado do cavalo. Mas aí a gente vai também estudar um pouco a respeito dessa questão de cavalo, né? Então Paulo não andou de cavalo, nem de jumento, nem de mula. A Bíblia não declara. Existe possibilidade sim. Por quê? Os historiadores falam sobre a questão do cavalo e dizem assim, né? O cavalo ele foi introduzido gradualmente em Israel e diz que Josué já retou o cavalo dos cananeus no versículo 11, no capítulo 11, versículos 6 e 9, e que Davi, com cavalos capturados de Zobá, em 2 Samuel capítulo 8, versículo 4, a Bíblia declara que Davi ele já retou esses cavalos e Josué também. O que é jarretar? As traduções mais novas elas já falam exatamente o que é, mas nós vamos aqui para trazer para vocês. Jarretar cavalo quer dizer cortar os tendões traseiros dos animais, para que eles sejam inutilizados principalmente para correr na guerra. E quando foi feito isso, esses animais eles passaram a não ter praticamente nenhuma utilidade. Para não ter o trabalho de matar, faziam isso para que aquelas pessoas não utilizassem mais esses animais para a guerra. Salomão aumentou um grande número de cavalos. Salomão teve muitos cavalos. Irão, rei de Tiro, trazia esses cavalos para ele, cavalos e mula. Acabe forneceu mais de 2.000 carros contra a Síria em Israel no Antigo Testamento. O cavalo se opunha como um símbolo pagão de luxo e de dependência do poder físico para a defesa. Então, o israelita, a gente vai entendendo, e alguns historiadores, eles falam sobre isso, e Cliff e outros, eles falam sobre isso. E cita aqui o Salmo 20, versículo 7. Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carro e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Então, com a invasão romana, existia um confisco desses animais e eram considerados armas de guerra. Existia também um cuidado sobre eles, né? Então, não era fácil ter um cavalo. E lendo Wycliffe e William L. Coleman falando sobre jumentos, cavalos e mulas, a gente também vai trazer alguma coisa a mais a respeito disso, que diz assim: o jumento era um animal estimado pelos judeus, pouca exigência alimentar, aguentava mais carga do que o cavalo, comia bem menos também, e era um animal desprezado entre as nações de poder de guerra. Era um patrimônio econômico que o indivíduo tinha que possuir para subsistência mínima. E cita aqui Jó capítulo 2, versículo 4 e 3. Falando que para uma família subsistir naquela época, no mínimo ele tinha que ter um jumento, um jumentinho, um asninho, para que ele pudesse plantar, para que ele pudesse carregar. Sabemos que já no momento da guerra, no momento em que Roma toma conta de Jerusalém, invade Jerusalém, a gente sabe que as coisas mudam. Mas mesmo assim, o Wycliffe fala que era muito necessário que existisse um jumento dentro da família, um jumentinho, um animal de carga, para fazer todos os trabalhos domésticos. Somente os muito pobres não tinham um, segundo William L. Coleman. A mula era um híbrido entre o filho do jumento macho e da égua. Ela apareceu em Israel, não tinha aparecido em Israel até a época de Samuel. Eram usadas pelo palácio e pelos nobres. Davi andava sobre uma mula e Salomão, quando ungido do rei, montou a mula de Davi, conforme 1 Reis capítulo 1, versículo 33, segundo Wycliffe. Era mais resistente do que o cavalo também. Então, resumindo, existiam todos esses animais, existiam nesse momento, mas, como aqui nós falamos, a Bíblia não declara que eles, nesse dado momento, eles estavam numa montaria. Então, nós trazemos aqui a informação para os irmãos, sabendo que existia sim uma possibilidade, porém a Bíblia não declara. É esse o vídeo que nós queremos trazer para vocês e trazer essas informações. Então, nem no momento de Paulo não caiu do cavalo. No momento que fugiu do Egito, a Bíblia não declara que saiu no jumento, ou no cavalo, ou no dromedário. E nem no momento que chegou lá
na estalagem, a Bíblia não declara que Maria e José vieram em cima de uma montaria. Tá bom? Curte o vídeo, compartilha, deixa o teu like, faz teu comentário. Deus te abençoe poderosamente. Se puder, se inscreva no canal, será uma bênção para nós. Amém.